Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Galera, hoje o Pod Giza vai trazer um tema muito carinhoso, principalmente quem me conhece sabe que eu gosto muito do mundo pet, né? Quase não tenho animais. E para isso, a gente trouxe aqui essa vet gatíssima aqui, minha amiga Isabela Parazzi, que abordará principalmente os temas mais polêmicos assim ao adquirir um animal, né? E o que os tutores precisam saber e tudo mais, ok? Isa, agradeço imensamente de você estar aqui com a gente, se disponibilizar, conversar um pouquinho com o nosso público a respeito do mundo animal, né? E fique à vontade aí para falar com o nosso povo. Eu que agradeço, lógico, né, Gi? A gente já se conhece há um bom tempo agora, que eu cuido dos bichinhos dela, então pra mim, quando ela me chamou, foi um privilégio. Fiquei super feliz de poder estar aqui, me senti lisonjeada, adorei. Eu sou Isabela, eu sou médica veterinária, eu atuo na área desde 2018, eu tenho 30 anos, sou casada, atuo na clínica de pequenos animais, né, então cães e gatos. Atendo no consultório clínico, né? Também atendo a domicílio. Muitos papos com a Gi foram a domicílio, altos papos já. E também faço cirurgias. Exatamente. Oi, Isa, como eu estava falando, né? A gente que gosta de animais, não quer dizer que a gente acha que eles são mais merecedores de algo do que o ser humano. Não é isso. Mas eles são seres vivos, então, e eles são para a vida toda dependentes do seu tutor. Então, hoje a Isa veio aqui para a gente falar sobre um pouco da polêmica que é ter um animal, porque a gente que gosta fica tão revoltado com algumas coisas de abandono, de maus tratos, né, Isa, que a gente quis mesmo abordar o tema. Então, primeira coisa que eu gostaria que você comentasse com o pessoal, antes de adquirir um animal, o que o possível tutor tem que saber, Isa? Bom, para adquirir um animal, que a gente fala assim, né, a gente brinca, só amor não basta, né, e realmente não basta. Então a gente tem que pensar assim, nos cuidados que esse animal vai exigir futuramente, né. Um bicho, ele dá gasto, né, que nem a gente brinca, a gente fala assim, não é pra você pode falar que não dá custo, é caro, gente, as coisas para pets estão caras, as rações estão caras, mas tá tudo caro. Você vai no mercado hoje, né, o que você comprava antes, hoje você também não consegue comprar com o mesmo valor. Então, assim, a gente sabe que tem esses custos altos, mas se faz necessário, como você falou, quando a gente pega um animal, ele é pra vida toda. E o bicho não fala. Então, assim, nos momentos de necessidade, se não for aquele tutor atencioso de estar se prontificando a sempre estar com as vacinas em ordem, estar com os remédios, né, de verme, de pulga, carrapato em ordem, se preocupar em fazer uns check-ups para poder cuidar da saúde do animal, o bichinho fica doente e não vai te avisar. E o que a gente escuta muito também é: ai, nossa, vocês não estão preparados para esse custo, a gente nunca está preparado para um custo. Essa é a realidade. Exatamente. Se um carro quebra, também não estou preparada. Eu tive problema com o meu carro essa semana, então se um carro quebra, a gente também não está preparado para esse custo. Mas a gente sempre tem uma reserva para a vida, né? Porque independente disso, a vida sempre vai dar surpresas pra gente. Seja da saúde, seja um problema com a casa, o animal é a mesma coisa. Então, quando a gente pega um bicho, a gente tem que se atentar, né, a tudo isso, né? Eu brinco que a mãe da minha filhada, quando ela foi decidir pegar uma cachorrinha, né, ela fez até uma planilha. Ela: eu quero que você me fale mais ou menos todos os gastos que eu vou ter com o animal, assim, no primeiro ano. Porque o primeiro ano a gente gasta mais, né? Sim, você faz vacina, aí você tem que vacina, são várias doses quando é filhote anual, depois que elas se tornam uma de cada. Você tem castração, você tem outros tipos de cuidado, às vezes o bichinho vem, né, com alguma coisa de imunidade baixa. Aí eu dei uma base pra ela, mais ou menos, né? O que aconteceu? A cachorra dela teve outras coisas. Saiu fora no primeiro ano dela. Ela já teve outros tipos de problemas, né? Que necessitou de outros tipos de cirurgias, outros tipos de atendimento, uns exames um pouquinho mais caros, que a gente brincou, ela já saiu fora da sua planilha. Então, assim, é isso que a gente fala, existe um curso, mas também existe o que sai fora, porque é saúde. Exatamente. A gente não controla a saúde, né? Então a gente está bem. Eu, no momento, estou com infecção de urina e eu não estava. Então, eu não estava. Ontem começou, então a gente não controla a saúde, a gente tem que gastar com medicamento, eu vou precisar marcar especialista de novo. Então, assim, é isso, é referente à saúde. Então, o tutor, quando ele pega, ele tem que estar ciente disso, porque a gente escuta muito, gente. Muito.
mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas eu não posso fazer nada. E a gente, como médico veterinário, tem que entender o lado do tutor. Mas a gente também tem que dar prioridade à saúde do animal. A gente, veterinário, a gente nem paga boleto, a gente tem várias coisas. Então, a gente consegue ajudar da forma que pode, mas independente disso, é o nosso trabalho. Então, a partir do momento que a gente deixa lá no animal, que a gente atende, a gente vai ter os custos. E não tem como não cortar os custos, né? Porque o pessoal não tem como, né? Não tem como. Exatamente. Então, nesses custos que o tutor tem que estar, às vezes, preparado. Né? Às vezes a gente entende, a gente tem umas outras formas, hoje também tem algumas ONGs, algumas coisas que ajudam. Mas o tutor tem que estar preparado para esses custos, não tem como, hoje em dia gasta. Então tá aí, ó, mais uma conscientização, tá? Então gasta mesmo, eu que o digo. A Gia é especialista nisso, que ela teve uns meses que, ó... Era assim, né? Acho que eu trabalho só para gastar com pet. Ô Isa, que não tem a foto aqui. A Isa vai uma vez por ano na minha casa aplicar, porque eu tenho as carteirinhas de todos, viu? Só para deixar claro, tinha 8, sendo 3 cachorros e 5 gatos. Mas uma cuidei tão bem cuidadinha, estava doentinha, foi embora, ingrata, na hora que sarou. E uma doença difícil de cuidar. A Gia é muito porreta pra cuidar de bicho, viu, gente? Tem erro não. Dá mas isso não significa que é pra chegar na minha casa com bicho pra cuidar, não. Já basta os meus. É os dela, é só os dela. É verdade. Ô, gente, e aí, o que acontece? Então, a gente quer sempre reforçar essa consciência porque as pessoas agem com emoção. Por que eu falo isso, Isa? Aí, vamos supor, aí tem aquele casal que tem um filho pequeno. O casal nunca foi de ter um animal, nunca cuidou de um animal. Aí, de repente, o filhinho quer, eu quero um cachorrinho. Aí o pai e a mãe vai lá e compra. E daí, o que acontece? A criança perde o interesse, porque criança, né, totalmente ativa, já vai se interessar por outra coisa. Aí o pai e a mãe não cuida direito, né? Então, é esse tipo de situação. Isa, você vive essa situação ou eu tô doida? Não tá doida não. Tem bastante. Eu falo que hoje, isso de devolver depois de um tempo, assim, não tanto. Hoje realmente o pessoal pega bastante amor, mas às vezes não cuidar tanto quanto deveria, né? Pega e também... Porque assim, eu acho lindo a relação entre cães, gatos e crianças. Eu acho maravilhoso. Sim. Bom, né? Eu acho que qualquer um que vê um vídeo no Instagram que tem essa relação vê o quanto é gostoso, é bom mesmo. Mas assim, é tudo dentro da coerência, né? Então assim, lógico também da educação da criança, para não tratar o bicho como um brinquedo, porque não é. Então tem que respeitar. Às vezes a gente vê alguns vídeos até de acidentes com criança, mas por quê? Porque o pai também não põe limite. Tem que mostrar que aquele bichinho também não pode ser agarrado pelo rabo, então virado de ponta cabeça. Então hoje a gente ainda vê isso no consultório. Às vezes até o jeito das crianças segurar, o jeito assim, você fica, sabe, segurando para dar uma faladinha. Cuidado, pede pro seu filho segurar direito, porque não é, eles mete um jeito assim que fala, gente, não é um brinquedo. Então assim, existe, mas existe o pessoal sim, que acaba depois desleixando, né, às vezes. Não cuidando quanto precisaria, sabe? Então, só porque, veio que meu filho tá lá, mas acaba deixando o animal de lado. E pegando o gancho nisso, Isa, é importante falar, então, quando é essa situação que daí deixa de lado, piorou, então, quando o cachorro, o gato fica idoso, né, Isa? Isso, era nesse ponto que eu ia chegar também, que eu acho que o que piora em relação a isso é quando o animal fica velho. Porque os tutores, eu brinco que quando eu vou atender um animal mais idoso, eu sempre converso com os tutores. Gente, eu sempre tento explicar para eles para mudar a cabeça. Porque pra gente, o animal tá com a gente com 14 anos, né? A partir dos 10 anos a gente já considera, então você já tem que olhar pro seu bicho de uma forma diferente. Mas eles ficam assim, eu tento mudar na cabeça do tutor que não é mais um bebê, que é um animal mais velho. E o tutor fica assim, não, mas é meu neném. Eu falei, eu entendo o carinho por trás disso. Mas por que você precisa virar a cabeça pro animal mais velho? Para você entender as necessidades do animal mais velho. Então chega nesse momento que as pessoas acabam abandonando, às vezes, sim, o animal mais velho. Por quê? Porque dá mais custo. É lógico que eu falo assim, gente, entra numa casa de uma pessoa de idade. Eu sempre brinco. Vai lá na cozinha que vai ter uma caixinha, com um monte de caixinha dentro, que é um monte de remédio. Por quê? Porque a gente, o nosso corpo, é da natureza a gente envelhecer, a gente precisar de algumas reposições pro organismo, né? Então, cuidado com o coração, cuidado com a dor articular, com o animal também. Então, vai chegar no momento que ele vai precisar de mais remédios. Tem animal que toma um remédio contínuo, 6 a 8 remédios por dia. Se ele tiver um problema de coração, a gente sabe, se um cardiologista, né, quando passa uma cardiologista, uma vet cardiologista,
Você vai tomar uns 3, 4 comprimidos por dia. Mas isso é importante se cuidar, é importante o tutor entender. Quando tem um animal que já está com alteração cognitiva, por causa da idade, já está senil, o que acontece? Ele também muda o ambiente, muda o comportamento. Então, nossa, ele nunca fez cocô, xixi na sala, agora ele está fazendo. Então, às vezes o tutor fica bravo com isso, quer aprender. Não, gente, ele está velho. Às vezes ele só não lembra onde que tem que fazer. Então, eu sempre tento virar na cabeça do tutor essa relação. Gente, pensa numa pessoa de idade, ela não dá mais trabalho, ela não fica mais velha, né? Ela não fica mais ranzinza, ela não fica repetindo as coisas porque esquece as coisas. O animal também, só que de uma forma na fisiologia do animal. Sim. Então ele é um lugar de fazer o cocô e xixi, ele começa a necessitar de uns olhares, ele fica um pouquinho surdo, um pouquinho ceguinho, ele vai dar mais trabalho. Compartilhei esses dias no Instagram um vídeo mostrou um casal que cuidava de um animal que já tinha muita deficiência cognitiva, já com alteração neurológica, ele não dormia à noite, vivia à noite latindo, e eles revezavam e mostram no Instagram deles toda essa alteração de vida por causa disso, né? Então eu falo assim, olha que legal, eu compartilhei e falei, olha gente, é isso que eu tenho que explicar pra vocês do animal idoso. Ele vai necessitar de uns cuidados maiores, porque ele só tem a gente. Você começou a conversa falando isso. Ele só tem a gente. Então se a gente não fizer por ele, quem vai fazer? Então muitas vezes eu sinto um pouco às vezes do abandono nisso. Você tem ideia? Chega a gente às vezes pedir eutanásia, quando o animal tá velho, vai ver se eu aguento escutar essas coisas. Ai gente, é um horror, né? Não, tá velhinho, né? Não, gente, não é porque ele tá velho que eu tenho que descansar, não é porque ele tá velho que eu não posso medicar. Não, esse homem já tá velho, então ele vai ter dor mesmo, vai ficar assim. Não, você pode fazer algo a mais por ele, você pode entrar com uma vitamina, você pode entrar com um remédio. Você pode dar tratamento paliativo aí pra ele ter qualidade. Isso, há uma doença que não tem a cura, mas eu posso dar qualidade de vida. Porque daí eu faço jus ao que ele trouxe pra mim. Eu falo assim, gente, perder um bicho é uma das dores maiores do mundo. Eu entendo isso, eu tenho animal, eu perdi 3 anos seguidos, minhas filhinhas mais velhas, né? Então eu falo assim, a gente sabe o quanto dói, mas eu falo que independente disso, todos os anos que eu vivi do lado dele valeu a pena. Sim. É sobre isso. Então, ai, gente, entendeu? O amor é tão não tem que explicar. Porque às vezes eu escuto assim, a Gra mesmo fala que trabalha comigo, ela fala assim, amiga, nunca mais quero bicho na minha vida, porque eu vou sofrer muito quando perder a Clara, cadela. Eu falo assim, amiga, eu vou ter. A gente brinca, não quer outra, eu vou ter. Eu vou continuar perdendo. Eu já perdi recentemente e vou continuar perdendo. Porque eu amo. Eu falei assim, eu gosto de acordar cedo com a minha gata em cima de mim, ronronando, sabe? Apertando minha bexiga, fazendo ela levantar pra ir no banheiro, porque ela vinha pesa 7 quilos. Então assim, eu gosto disso. Eu gosto de acordar e sorrir. Eu gosto de chegar em casa, às vezes a minha Zelda, minha cachorrinha, chega balançando o rabo, faz felicidade. Mano, ela sabe onde que é, que tem que subir, onde que tem que descer. Ela vira de barriga pra cima. Ela olha com um olhar pro meu marido, que você não sabe, que não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. E sabe que é o que eu falo, você pode chegar destruído da rua, cansado. Aí o animalzinho vem com todo esse amor aí, o amor mais puro que eu conheço, né? Sempre falo isso. Ô Isa, pegando esse gancho aí da pureza do animal. Todo mundo, claro, né, que os animais são irracionais. Porém, a gente que tem contesta. Não é tão irracional assim. Que os meus bichos faltam só falar lá em casa, né? Principalmente a Belinha, minha poodle. E então, a gente que tem, entende que eles têm os sentimentos deles, sim. Inclusive, eles absorvem os sentimentos dos donos. Não é, Isa? Eu vou contar uma situação que eu percebi, assim, meus animais, eles gostam de estar no mesmo ambiente que eu estou, vamos supor, os gatos, mas não são um ou outro que gosta de ficar mais perto, tirando a Belinha, né, que ela é grude mesmo. Mas eu achei, assim, tão tocante que quando eu passei pelo meu processo de luto, eu não peguei, não me atentei a isso de tirar foto ou então de filmar. Eu fiquei bem mal e tal, e eu ficava assim, muito tempo deitada. A hora que eu via, tava todo mundo ao meu redor quietinho, mas assim, grudado comigo, todos eles. Sabe, uma impressão que queria me dar força, queria me dar o amor, o apoio. Então, às vezes assim, para alguém de fora que não tem, acha isso tão banal, mas não entende quem vivencia com isso, né? E aí, Isa, eu te pergunto, o que você fala desse psicológico do mundo pet? O que você fala? Eles absorvem mesmo? Achei engraçado você falando.
porque esses dias eu vi uma reportagem falando sobre ele, eu pesquiso muito parte do comportamento animal, porque eu acho muito importante, principalmente a associação do adestrador, do adestramento, vou falar sobre isso. Mas eu estava pesquisando sobre isso em relação o cachorro, o gato ser racional e ser irracional, né? E eu vi o pessoal fazendo, foi uma reportagem, não lembro qual canal, de cientistas, né, fora do Brasil, fazendo reportagens, fazendo ressonância, ensinando o animal né, a obedecer na hora para poder ver as reações que tem, para poder comparar com as ações humanas na hora do sentimento de oferecer um petisco, na hora do sentimento de rever o tutor, comparando e o pessoal falando, olha, realmente eles têm sentimentos, então eles comprovam que eles têm sentimentos de amor, de tristeza, não tem certo outros que é, por exemplo, de culpa, eles não entendem. Então, assim, existem essas divisões de sentimentos, mas, assim, não existe comprovando cientificamente que ele é racional e tal, né? E o pessoal falando, não, olha, então, só que existe essa transmissão de sentimento do tutor para o animal. E aí que ele cria essas imagens, essas formas de olhar para o tutor imagina, né? E aí eu achei engraçado que embaixo não comentando, eles têm sim, são racionais sim, meu cachorro fez isso. Não, porque meu bicho faz isso. Não, eu tenho certeza que eles entendem o que eu tô falando. Não, eu tenho certeza que eles entendem. Então eu achei muito engraçado, né, a perspectiva do tutor, tipo, um negócio científico falando, o tutor falando, não, eles entendem porque ele me responde. Eu acho que eu achei sensacional. Eu escreveria assim, esse cientista não tem animal. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu achei muito cientista legal. Que se formou em Harvard, não sabe de nada, inocente. Eu achei tão engraçado, os tutor tudo, eu fui dar uma olhada nos comentários, falei, o que o pessoal fala? Eu achei tão engraçado, falei, os tutor tudo, não, eles entendem sim, então tipo, é realmente isso, mas dentro dos sentimentos que eles têm, porque eles têm dor, eles sentem amor, eles sentem carinho, eles têm isso, tá? Eles sentem tristeza, então assim, só que eles repelem muitos sentimentos da gente, então o comportamento que o tutor tem sobre o animal é que vai repelir, então quando ele faz algo errado, que você fala com uma voz mais grossa, ele faz aquela carinha de triste, não é porque ele tá entendendo que ele foi culpado, assim que nem o pessoal pensa, mas é por quê? Porque como você falou de uma forma diferente, ele ficou triste, ele entendeu que estava sendo repreendido. Então ele acaba refletindo a gente, isso é muito legal, porque essa questão, estou sentindo meu tutor triste, vou ficar quieto, vou ficar do lado. A primeira sensação que eu tive com isso foi com a Flor, que foi a minha cachorrinha, a minha primeira cachorrinha, então eu não era bem formada, né? Perdi ela com 16 para 17 aninhos, pela idade, ela começou a ter, né, alterações da idade mesmo. E aí, eu não esqueço dessa imagem, quando a minha mãe tinha sido muito pânico, ela tinha umas crises, e aí quando minha mãe estava mal, ela chorava, ela ficava do lado da minha mãe, ela era um grude, minha mãe era muito grude. E ela chorava, sabe, minha mãe chorando, e você via que ela ruivava, sabe aquele chorar de ruivar? Assim, eu lembro dessa memória, porque ela era bem jovem, e você fala, meu Deus, olha que coisa linda. Então assim, eu já tenho essa lembrança, e antes mesmo de entrar no mundo da veterinária, de ver a minha cachorrinha dar o suporte que a minha mãe precisava naquela época. Então assim, eu acho incrível isso. Realmente os animais, eles transmitem isso. E eu falo que uma pessoa que chega ao ponto de machucar um bichinho, é porque vai fazer isso com uma pessoa de idade, vai fazer isso com uma criança, vai fazer isso com qualquer um. Porque não tem amor no coração. Não tem como você machucar um animal e não sentir algo nisso. Porque é isso que eu falo. O que eles transmitem pra gente é bondade, cara. Só isso. É só isso, é bondade, entendeu? Então não tem como você ser uma pessoa que machuca o bicho e falar, né, que infelizmente existem pessoas horríveis nessa vida, né, nesse mundo, e falar que não vai machucar um ser humano. Vai machucar sim, porque o animal só tem bondade, não tem o que ver de ruim nele. É sensacional um bicho. Então, os sentimentos que eles trazem, eles aprendem com o tutor isso. E é muito legal. Por que eu defendo parte do adestrar? Né? Justamente para isso. Porque a partir do momento que eu acho importante essa relação com o animal, também acho importante as pessoas ainda entenderem que ainda é um bicho, ainda é um animal. Então, entender o momento, eu sempre brinco com o tutor, gente, eles têm que entender o momento de comer, eles têm que entender o momento de dormir, o lugar. Por quê? Porque daí você cria dentro do comportamento do animal, da fisiologia do animal, algo que é saudável para ele. Tá? Então isso eu acho importante também. Então o adestramento, ele entra nessa parte para isso, muito bacana também. Porque ele vai falar sobre isso. A hora que você ensina o seu animal essas coisas dentro da possibilidade. Isso, dentro da possibilidade que você está ensinando, ele vai transmitir, você vai entender mais ainda o seu animal, mais ainda as necessidades do seu animal. É muito bacana. Eu escuto muitas vezes o pessoal falar assim, nossa Isa, mas eu vou castrar? E aí ele não vai vai fugir mais, aí a gente brinca, tem uma brincadeira interna dos veterinários. A gente caça, a gente retira, tipo um macho, né? A gente retira os testículos, não as pernas, né? Então, tipo, é isso que a gente fala pro animal. A gente faz, a gente escuta muito assim, nossa, Isa, mas ele faz isso, faz aquilo, é ativo, mas ele é um filhote. Então as pessoas precisam entender também as fases do animal. É um filhote, lógico que vai ser ativo, lógico que ele vai brincar, lógico que ele vai pegar as coisas da sua casa. E você entender a fase do animal. Então todos os meus tutores,
né? Até quem vê aí vai entender que eu sempre estou indicando, gente, procura uns vídeos na internet, tenta entrar mais nesse meio de adestramento, de comportamento animal, porque é legal você entender as fases. Hoje eu mesmo respondi uma dúvida de pessoa que vai perguntar sobre castração com o cachorrinho, perguntando, Isa, mas ele anda latindo mais, ele anda mais agitado, isso aqui, mas ele tem 7 meses, é um filhote. Então tenta entender essa fase do animal, se adaptar ao processo do ensinamento, do adestramento. Lógico que a castração vai ser preventiva para muitas coisas, ele vai ajudar em outros sentidos, mas não é ela que... A gente não castra para acalmar o animal, né? Então, sim. Por isso que eu falo, cada vez é mais importante essa pauta não só dos sentimentos, mas também do comportamento canino, do comportamento felino. Felino, então, se você não souber, gente... Felino é um bichinho à parte. Se você não souber lidar com o felino, entender as necessidades do felino, ele às vezes tem cistite por estresse, né? Então, tipo... Eu acho engraçado, hoje eu tenho 4 gatas, né? Não, 3 gatas e um gato. Meu Deus, assim, a personalidade dos 4 são totalmente diferentes. É incrível, é muito... Então, com cada um eu tenho que ter uma postura. Isso que é legal. Né? Porque ele é bem assim, na verdade, o gato, olha, pra falar a verdade, ele é uma comédia, né? É uma comédia, eu falo. Quem fala pra mim assim, Isa, eu não gosto de gato, você nunca teve isso? Você nunca teve. A expressão é essa. Você nunca teve. Ah, não, mas o gato de não sei o que. Não, você não pode comparar a sua experiência com o gato com o gato de outra pessoa. Nunca vai ser a mesma coisa. Você tem que ter o seu pra chamar de seu, porque o gato ele faz isso. A transmissão de sentimento do gato ele vai ter com 1 ou 2. Que é o tutor principal dele. Ele não vai ter casinha de pessoas da família que visita a casa de vez em quando. Então não adianta com os amigos que vai no final de semana. Ele não vai ter essa ligação com eles, vai ter essa ligação com você, que tá lá todo dia, que dá a comidinha dele. Que deixa o ambiente calmo e agradável ao ponto dele se sentir super bem para poder ronronar, poder dormir de barriga para cima. Então todas essas coisas ele vai transformar, mas com você. Então não adianta, você tem que ter um gato para chamar de seu. Exatamente, não tem mais essa visão. Não tem como. Oi, Isa, eu trouxe aqui como convidada para falar a Cândida, acho que você conhece, né? E a Cândida veio para falar sobre a homeopatia no mundo pet. E aí achei interessante que tem algum momento que a gente comenta que o cachorro, assim, o animal começa a ficar a expressão, a afeição do dono. Sabe o que eu acho que faz sentido? A menina não é igualzinha a mim. Gente, um dia eu vou postar o pior vídeo. Que é. Agitada, surtada. Sou exatamente a Belinha. Não tem como, mas é isso que você falou lá no começo. É porque o animal ele vai transmitindo o sentimento do dono mesmo. Então, assim, o dono depressivo, ansioso, o animal também, você percebe. Aquele dono que vai calmo, às vezes aquele animal mais calmo, acho que existem as exceções, né, gente? Mas assim, a gente acaba transmitindo para o animal. Então, assim... Tadinha da Belinha, gente. Não fui uma grande transmissora. Ai, coitada. Mas do jeito que esses bichos cuidaram, até eu queria morar lá. Ai, gente, você para. Isa, olha, agradeço imensamente, viu, de você estar aqui, esclarecer um pouco mais, a gente deixar sempre em evidência essas questões na aquisição, né? De um animal, visto que ele não é algo que você pegou ali na prateleira, e sim é um serzinho, um ser humano foi bom, né? Pra mim, de vez em quando é melhor que alguns, mas tudo bem. Bem melhor. Bem melhor que um ser humano por aí. Mas é um ser vivo. Então, assim, ó, consciência sempre. Então, obrigada, viu, minha amiga? Agradeço. Ai, que gata, gente. Eu não aguento essa Isa. Essa gata chega, ela é super alta, que a gente vai mostrar aqui. Aí chega a Isa em casa, Isa, olha aqui, esses bichos, Isa, o que eu faço? Não, mas é maravilhoso. Quando a gente tem tutor, como a gente brinca, né, que não mede esforços pro seu animal, a gente sabe, todo mundo tem suas dificuldades. Então todo mundo vai ter todo mundo vai ter problemas na vida, gente. Mas assim, os tutores de exemplo como você mesmo, que se importa, não, Isa, eu vou fazer, eu vou precisar fazer. Lógico, dentro das condições, a gente não pode falar que também tá tudo barato, não, tá tudo caro. Mas dentro das condições, eu quero fazer o melhor pro meu animal. Sim. Entendeu? Então quando a gente tem esse tipo de tutor, dá gosto de atender, gente, sério. Eu sempre tenho gosto de atender por causa disso, porque você vê que ela faz de tudo que ela pode pro animal. E não é aquele tutor também cheio, também, né, hoje em dia também tem muito, né, que é todo mimimi, cheio de coisa. Não, você assim, você precisa fazer, precisa de indigestão. Então a gente gosta de tutor assim, porque te facilita o trabalho, aquela coisa gostosa. Eu procuro ser prática para resolver logo a situação. E precisa fazer, precisa dar remédio, então é muito gostoso
facilidade, né? Então, lógico, cada De vez em quando eu perco uns dedos sim, por aí. sempre, mas aí é normal. Mas eu falo assim, do cuidado que você tem com eles, você faz de tudo por eles. Então, assim, isso é gostoso pra gente, isso faz a gente querer continuar na veterinária. São tutores como você, né? E que sabe, que mostram gratidão pra gente, é isso que salva nossos dias. Porque sim, a gente nossa, eu agradeci, mas eu vou voltar um pouquinho aí, ó. Rebobinando a fita, ai que véia, rebobinando a fita. Gente, vamos deixar claro aqui que assim, ó, eu trouxe a Isa, lógico, ela cuida dos meus animais, mas assim, ela e toda a equipe que eles trabalham, na verdade, eles cuidam com muito amor, com muito carinho, muita atenção. E como eu sempre falo de empatia, de reconhecimento, gente, às vezes eu acho triste porque as pessoas têm coragem ainda de desmerecer o trabalho deles. Porque, como a Isa falou em questão financeira, eles acham que vai pagar o quê? Um pirulito pro veterinário? Tenha noção, o cara estudou ali para toda a anatomia do seu animal, toda a vida, né, científica ali, analisando um serzinho, e você acha que, entendeu? Então assim, ó, reconheçam o trabalho do próximo. Eu sempre falo que toda profissão, ela deve ser sempre vangloriada. Por quê? Porque na verdade assim, ó, todo mundo precisa de todo mundo. Então assim, ó, vamos ter esse reconhecimento, deixar claro o entendimento, né? Poxa, a Isa, ela comentou por questões, às vezes, dependendo do qual animal, da minha parte, a Isa vai até minha casa, como vai em todos os outros. Meu, essa menina já atendeu o dia inteirinho. Ela chega na minha casa só o pó, só não vou falar que ela vai chegar acabada, porque que jeito fica acabada, uma merda? A gente fica às vezes assim, parecendo um pano de chão, filho. Aí ela chega toda assim, ó, cansada, você vê no rosto dela. Meu, a hora que ela se depara com os animais lá de casa, ela vai toda carinhosa, ela vai toda, independente da canseira dela, ela vai estudar toda aquela situação. Então eu agradeço sim a Isa, né, e a toda a sua equipe, que o pessoal assim tem todo esse carinho com o meu animal. Então, com meus animais, né, eu percebo isso, ela pode estar acabada, que ela vai tratar da melhor forma possível. E às vezes muito triste quando as pessoas assim, que às vezes eu falo isso para Isa, a pessoa, o problema não é você, a pessoa não está bem, tudo, e acaba descontando em quem não tem nada a ver, sabe, magoa, a pessoa se esforça tanto para trabalhar bem, para cuidar do animalzinho, e as pessoas não têm esse reconhecimento. Então, mais uma vez, pelo amor de Deus, empatia, ser humano, empatia. Puxando um gancho que entre os médicos veterinários, né, é uma das profissões que mais tem suicídio. Né, por Verdade. Síndrome de burnout. Então assim, tanto eles os médicos, né, eu falo assim, a gente tem que trabalhar muito a parte psicológica, muito, porque a gente está lidando com vida, é uma coisa de médico, né, só que a diferença é que os pacientes não falam, então é mais de uma anatomia, não é uma só, apesar de elas serem muito parecidas, são mais de um tipo de espécie, que a gente tem que saber particularidades das espécies, então a gente está sempre estudando. Não estudou lá na faculdade. Não. A gente tem que estar sempre atualizando, tem que estar sempre fazendo curso, tem que estar sempre estando por dentro, porque o organismo muda. Sim. Os estudos mudam, as partes científicas mudam. Então a gente tem que sempre priorizando. Mas a gente também é humano, a gente também fica cansado, a gente também quer descansar no final de semana, por mais que a gente chame o bicho. E a gente também se sente muito mal quando a gente perde um paciente. Então, assim, a nossa parte psicológica. Eu até passei esses dias de um paciente meu também, que foi um querido, e eu escrevi sobre isso. Eu estava umas semanas em novembro que eu perdi alguns pacientes velhos, algumas doenças, assim, muito atrás do outro, e a minha própria tutora cliente minha falou assim: você não conseguiu viver cada luto. Não. Às vezes a gente está no processo de atendimento e a gente não consegue nem viver o luto do paciente. Gente, às vezes eu acabei de perder um paciente descansar, eu já tenho outro lá fora esperando na cadeira. Você acha que isso psicológico da gente é fácil? Não. Não é fácil, cara. A gente se envolve com o bicho também. A gente se envolve com os tutores. Hoje eu tenho, graças a Deus, amizades, né, que são maravilhosas que a medicina veterinária trouxe pra mim. Então, assim, essa parte psicológica, ela pesa muito pra gente. Então, se a gente não tiver em dia com a terapia, não tiver em dia com o nosso hobby, que é o que ajuda a gente a relaxar um pouco a cabeça, o médico veterinário sente muito. Porque é que nem você falou, existe muita gente ingrata.
Ao mesmo tempo que assim, você salvou um animal, nossa, o veterinário é um herói, mas se um animal morrer na sua mão, você é o vilão. Por mais que às vezes tenha sido... Eu converso muito isso com o meu terapeuta, ele fala, Isa, é porque o tutor ele tenta sempre transmitir a culpa dele. Ele sabe que foi um erro, ele esperar 10 dias para levar o animal sem comer no veterinário. Ele sabe que foi um erro não ter vacinado, não ter feito a castração preventiva, ele sabe. Só que naquele momento, ele vai transferir a culpa para alguém. Ele quer se isentar, né? Quer se isentar, então transmite para o veterinário. E a gente sente muito de alguns clientes, infelizmente, como eu falo, nem todos são clientes abençoados, né? Como você. Então a gente lida com pessoas, como qualquer profissão. Só que nisso envolve vidas, e pra gente dói muito quando a gente perde uma vida. Então a parte psicológica na parte da medicina veterinária, a terapia tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem pra conseguir. Mas eu falo assim que ajuda muito quando a gente tem tutores como vocês que agradecem, que mostram essa gratidão de gente, aquece o coração. Sim. Então a gente às vezes tá num dia ruim, que nem você falou, e você vê que eu chego lá mal, mas às vezes eu tenho uma conversa com você tão boa, que traz uma tranquilidade tão boa pra gente que eu já chego melhor em casa. Então as pessoas também... Pratiquem mais isso, viu, gente? Pessoas leves, a empatia, que nem você fala muito, e pessoas leves que traz pra gente isso, que entende o lado do outro. Eu entendo o que tá acontecendo, eu entendo que você passou um dia às vezes meio ruim, então isso traz uma facilidade de viver a vida, né? Porque a vida não tá fácil, a gente sabe, né? Acho que terapia vai ter que ser pra tudo mesmo, Isa. É importantíssimo. Mas então é isso aí, amiga, agradeço. É porque a gente fala demais, né? Nossa! Quando eu vou atender na casa da gente, eu vou olhar, tá de noite, eu falo, eu tenho que ir embora. Aí ela foi me chamar, que eu tô nervosa, né? Ela falou assim, Isa, igual a gente tá conversando em casa. Eu falei, então tá bom, só que daí não vai ter hora pra acabar. Obrigada novamente, viu? Obrigada mesmo, fiquei feliz demais de estar aqui. E é uma oportunidade muito bacana pra gente poder falar um pouquinho da veterinária, né? Então tá joia. Valeu, galera. Beijo!